Mas também conversamos aqui com o especialista em gerenciamento de risco, Gerardo Portela, nos atende nesse momento em que tem início esse trabalho também de investigação no local dessa tragédia, desse acidente aéreo. Gerardo, muito obrigada por nos atender nessa manhã, seja muito bem-vindo. Bom dia, Carol, todos que nos acompanham pela CNN. Bom dia, Gerardo. Trago aqui mais uma vez para quem está nos acompanhando na CNN, Gerardo, e aqui, claro, te ouvindo a respeito de possibilidades para as causas dessa tragédia aérea, que é o vídeo do momento em que o avião começa a perder altitude e cai. Na sequência, atinge esses prédios que ficaram completamente destruídos. A partir desse vídeo, podemos trazer aqui para quem está nos acompanhando possibilidades com relação às causas dessa tragédia? Sim, Carol, a gente já tem mais informações, sabemos que tipo de aeronave é, conhecemos o histórico dessa aeronave, que é um Boeing 787 Dreamliner, que tem um histórico de voo desde 2011, quando entrou em operação, marcado por várias polêmicas envolvendo a questão da segurança. Essas imagens mostram uma aeronave com dificuldades de potência que podem ser causadas por uma falha, por exemplo, de motores, né, de turbinas, ou por um planejamento de voo com carga indevida, além daquela que é compatível com a aeronave, ou mesmo uma distribuição de carga inadequada é possível também que possa criar essa dificuldade. Mas a gente está falando de hipóteses, a gente precisa preservar o rito técnico de investigação, que ele é capaz de levar ao entendimento de cada elemento, cada fator, cada passo que levou à sequência fatal até o acidente. O que a gente sabe é que essa é uma aeronave que 80% dela é feito de material não metálico compósito. Isso é um percentual muito alto, é uma revolução, na verdade, na construção de aviões de carreira. O objetivo é reduzir peso, sem perder a qualidade estrutural, para que você possa levar mais carga e mais passageiros. Então, esse é um ponto de atenção, mas logo no início da operação desse avião, a Japan Airlines teve problemas porque esse avião apresentou incêndios nas baterias. O sistema elétrico dele também é revolucionário, consegue otimizar o uso da energia, mas também causou muitos problemas ao longo desses anos todos de operação. A gente teve vários momentos em que essa aeronave ficou proibida de voar em solo, aguardando a correção de problemas técnicos. É uma aeronave também que usa uma eletrônica muito sofisticada e o sistema fly-by-wire, substituindo grande parte do sistema hidráulico, não completamente, mas boa parte dos equipamentos que eram acionados pelo sistema hidráulico, um conhecido causador de falhas também, foi substituído por sistemas eletroeletrônicos. Então, a aviônica da aeronave, que é a parte eletrônica, é muito sofisticada. Tudo isso faz com que essa aeronave tenha um histórico, apesar da evolução tecnológica, a complexidade ela caminha contra a segurança, a simplicidade caminha a favor da segurança. Então é preciso ter muito cuidado na hora de planejar o voo, de fazer a manutenção, não pode ter erro. Além disso, nós temos um problema recorrente hoje, que é a fauna, que são pássaros, né, que podem colidir com a aeronave, principalmente na decolagem, até mesmo drones. A frequência de eventos envolvendo drones, tendo que desviar voos, aumentou bastante. Ontem mesmo à noite tivemos esse problema em Congonhas. E também a questão da quantidade de voos que aumentou faz com que os aeroportos, que hoje estão muito próximos dos bairros, se tornassem com maior risco. E a gente vê agora aqui aquilo que a gente menos gostaria de ver, que é uma colisão de uma aeronave cheia de combustível com uma edificação em área habitada, e aí esse combustível é expulso por causa do rompimento do tanque, formando uma grande esfera de gotículas que fatalmente encontra
um ponto quente de todo o avião e acaba entrando em combustão instantânea. Não é bem uma explosão, a gente chama de fireball, é uma queima em bola instantânea, mas não chega a provocar uma onda de choque como uma explosão. Então esse é o cenário com as imagens que a gente consegue identificar e há uma preocupação aí com a relação peso-potência dessa aeronave no momento da decolagem. Esse ponto é muito destacado, Gerardo, pela imprensa internacional com relação ao combustível. Era uma nave que tinha acabado de decolar, estava cheia de combustível, que é o que você coloca, o que agrava ainda mais esse incêndio, o que dificultou ainda mais o trabalho das equipes de resgate em solo. E aí, Gerardo, você começa a nossa conversa falando sobre essa aeronave. Uma aeronave com várias polêmicas relacionadas à segurança. É uma aeronave que, mesmo assim, continua operando em todas as partes do mundo? Sim, ela é uma aeronave que isso pode acontecer, né, com qualquer aeronave. Você começa a operar. A Boeing passou por um problema também com a série MAX, né, que também causou 2 grandes tragédias. Então, esses aeronaves, quando são identificados problemas graves envolvendo o projeto original, elas são obrigadas a serem mantidas em solo, o que causa grandes prejuízos às companhias aéreas, companhias seguradoras, o próprio fabricante. E essa aeronave tem um histórico de ter passado por isso. Ficou muito tempo proibida de voar por causa dos incêndios no banco de baterias. Isso foi lá próximo de 2011, 2012. Em 2021, novamente, aeronaves paradas porque descobriram falhas na parte estrutural dos materiais que não são metálicos, que são compósitos, não punham em risco de queda do avião, mas eram importantes estruturalmente. Então, eles foram mantidos em solo até que todo esse problema fosse estudado e corrigido. Mas ela é muito utilizada. Eu mesmo já voei num voo que seria para Rio de Janeiro, Los Angeles ou São Francisco, não me lembro agora, mas ele teve que ser interrompido e fazer um pouso em La Paz, em Lima, porque o sistema elétrico, que é uma outra parte dessa aeronave que tem mostrado muitas falhas, deu um blackout, o avião ficou às escuras, ele teve que fazer um pouso de emergência, porque o sistema é muito otimizado, economiza muita energia, mas ele tem ações de emergência, desligamentos de emergência que podem acontecer indevidamente. Então, tudo isso faz um histórico da aeronave. É claro, eu estou falando aqui como engenheiro, então todas as aeronaves têm uma série de dificuldades técnicas de desenvolvimento que são normais, automóveis também, e isso vai sendo corrigido de forma segura. Pelas normas técnicas de aviação, a aeronave fica em solo e isso é corrigido. Mas essa aeronave em especial passou por uma sequência praticamente durante toda a sua utilização, desde 2011, por questionamentos de segurança. Gerardo Portela, vamos agora acompanhar em detalhes também esse trabalho de investigação. Como vai se dar esse rito? É um outro ponto que vamos trazer em instantes na conversa com o Gerardo. Só te peço rapidamente licença, Gerardo. Nós, claro, vamos continuar aqui nesse assunto da nossa programação, te ouvindo, entendendo como vai se dar agora esse trabalho de investigação. Tem gabinete de crise montado nesse momento na Índia. Também como vai se dar a interlocução entre as autoridades dos vários países envolvidos nessa tragédia aérea. Um acidente que acontece na Índia, de uma empresa indiana. O avião era da Boeing, empresa americana, tinha como destino o Reino Unido, a cidade de Londres. Então, também, como é que Londres entra nesse processo de investigação e até mesmo Canadá e Portugal. Afinal, cidadãos desses 2 países também estavam nessa aeronave que caiu no oeste da Índia. Daqui a pouquinho conversamos mais com o Gerardo Portela. Muito obrigada por enquanto, Gerardo.